Olá, pessoal! Começa agora mais um Revista. Desde a antiguidade, o homem conta com o recurso que, ao longo dos tempos, acabou se tornando útil para todas as horas, a leitura. Hoje a gente encontra livros em vários formatos. Tem o físico, o digital, o de bolso ou o de colecionador. O que não faltam são opções para o leitor ingressar no mundo literário. E para incrementar cada vez mais esse universo, os escritores criam sempre obras que marcam época e gerações, não é mesmo, Rafael? É isso mesmo, Mauro. E uma dessas escritoras é Marina Colasanti. Ganhadora de 7 prêmios Jabuti, a ítalo-brasileira é destaque na literatura nacional. E hoje estamos aqui com ela para ela falar um pouco da sua trajetória e da importância do mundo da escrita para a nossa vida. Olá, Marina, tudo bem? Tudo Muito obrigado ótimo. por você conversar com a gente. Marina, por que você se identificou com a literatura brasileira? Porque eu falo português, porque eu escrevo português, porque eu vivo no Brasil desde os 10 anos de idade e eu fui para jornalismo e comecei a ser cronista em português. Então, a minha identificação tinha que ser com essa língua que agora é até mais minha, porque eu tive que estudá-la com cuidado do que de muitas outras pessoas. E no início foi difícil a troca do idioma para você? Não, não foi não. Não foi não. Eu era criança e criança aprende muito rapidamente. Eu aprendi muito com histórias em quadrinho. Tinha um tio que estava doente, então ficava lendo histórias em quadrinho para mim e meu irmão e traduzindo. É uma maneira deliciosa de se aprender uma língua. Sugiro vivamente. E como que começou esse seu envolvimento com a escrita? Justamente porque eu fui trabalhar em jornal, eu era artista plástica, fiz belas artes, mas eu queria ser independente, procurei emprego e amigos jornalistas me levaram para o Jornal do Brasil, porque eu tinha bom texto, porque eu tinha muita leitura, e no Jornal do Brasil, em vez de ficar na reportagem, fui transferida para a redação. Da redação comecei a substituir o cronista, escrever crônica, e aí você está escrevendo crônica, já está com o pé na escrita. Dos gêneros que você escreve, qual que você acha que é o seu preferido? Eu não tenho preferido, se eu tivesse um preferido só escrevia aquele. Ninguém me pede nada. Os editores brasileiros não costumam encomendar coisas, pedir livro. Eu escrevo aquilo que eu quero escrever em determinado momento. E a diversidade da minha biografia se transmitiu à diversidade do meu fazer. Eu gosto de mudar, de pular de um gênero para o outro e depois voltar em algum momento para aquilo que eu estava fazendo antes. E você também escreve tanto para diferentes gêneros quanto para diferentes público-alvos, né? Tem livros adultos e livros infantis. É muito difícil essa coisa de escrever para dois públicos-alvos totalmente diferentes, que exigem uma linguagem também bastante diferente? Olha, duas questões. Primeiro, eu, na verdade, nunca escrevi para público-alvo, a não ser quando eu era publicitária, coisa que eu fiz durante a atividade que eu desenvolvi durante 8 anos. Aí eu tinha um público-alvo. Fora disso, eu escrevo para pessoas, que podem ter diversas idades. Meus livros de criança não são uma leitura exclusivamente para criança. Meus livros para adulto talvez não sejam compreensíveis plenamente para crianças, mas, de qualquer maneira, eu escrevo para a escrita, eu escrevo para a literatura. Difícil é escrever. Escrever é muito difícil. E vai ficando mais difícil à medida que a gente envelhece. Porque você não quer se repetir, porque você quer refrescar o seu repertório vocabular, você quer refrescar as suas estruturas, você precisa de novas ideias e você vai ficando cada vez mais consciente. Quando eu comecei, era quase fácil escrever. Hoje é muito difícil. E o que você acha, qual que você acha que é a importância da leitura para a formação do cidadão? Não sou eu que acho, é a torcida do Flamengo Universal. Todo mundo sabe, no mundo inteiro, que
um cidadão leitor, será um melhor produtor, seja qual for o produto que ele vai emitir. Ele será um melhor médico, como um melhor carpinteiro, como um melhor cidadão. A leitura melhora as pessoas. Vários países apostaram nisso e deram certo. A gente não consegue fazer essa aposta. Começamos a aposta e acontece alguma coisa, alguma crise, alguma troca de governo e a aposta é interrompida. Mas nós temos certeza de que sim, a leitura e a escrita são indispensáveis para o crescimento. E qual que você acha que é a importância de projetos como esse, do Autor na Academia, para esse incentivo na leitura e na literatura brasileira? A academia sabe que esse é um projeto importante porque põe o escritor em contato com o público, que não é forçosamente o seu público leitor. Pode ser público leitor de outra pessoa, pode estar indo àquele evento por interesses laterais, por outras razões, mas é sempre um contato enriquecedor. E como você acha que projetos como esse podem ser disseminados pela cidade? Projetos como esse são disseminados de toda forma e maneira, já o são. Hoje, um escritor brasileiro, se quiser, se for do seu prazer, do seu interesse, ele viaja muito, porque há muitos encontros, as feiras se multiplicam, há congressos, há encontros literários, há solicitações de universidades, há solicitações de entidades como a academia, que põe o escritor dentro do cotidiano das pessoas, não só o livro, mas o escritor. E é sempre bom quando o escritor vai acompanhado do livro, porque o escritor não é uma estrela de televisão, né? Ele é um produtor de livros. Então, é sempre bom quando essa presença é acoplada à presença do objeto livro. Muito obrigado, Marina, pela sua entrevista e obrigado por dedicar um tempo da sua visita a Belo Horizonte para falar um pouco com a gente. Obrigada, eu agradeço a você e a quem está nos ouvindo. É isso mesmo, então vamos lá, Maura, com você agora. Nos últimos anos, o Exame Nacional do Ensino Médio sofreu grandes mudanças no Brasil. Desde 2008, a prova passou a valer como ingresso em universidades federais do país, unificando o tradicional vestibular. Instituições privadas também utilizam o Enem como forma de acesso ao ensino superior. E agora, as notas estão sendo usadas em concursos públicos. Veja só! O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma prova realizada anualmente. Em todo o país, ela acontece no mesmo horário e possui as mesmas questões. Alguns professores acreditam que esse método padronizado de seleção é mais eficiente do que os vestibulares tradicionais. Eu acredito que, até agora, no ensino brasileiro, a melhor alternativa que já apareceu até então para a entrada no curso superior é o Enem. A matriz de habilidades e competência no Enem, como ela é focalizada na resolução de problemas, onde é necessário que o aluno integre aquele conteúdo que ele sabe com o cotidiano, com a vida atual, com a realidade, é um tipo de ensino que vem melhorando muito o aprendizado do aluno. A prova é dividida em 4 áreas de conhecimento e é aplicada em 2 dias. São 180 questões objetivas e uma redação. Teste de longa duração. Ela é boa, no meu entendimento, ela ser extensa, que cobre um volume maior de conteúdos para que a aferição do conhecimento seja mais bem feita. Para o aluno, que é um aluno estudioso, ele não tem grandes dificuldades nessa prova ser extensa, no tempo de prova, não. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 vai acontecer entre os dias 24 e 25 de outubro. Até o dia da prova, a preparação é intensa. Esses alunos, por exemplo, começam a estudar às 7 horas da manhã e só param de noite. Eu acordo 6 horas e aqui a aula começa às 7 horas. Então eu estudo de 7 a meio-dia e 40, assistindo às aulas, almoço e aí 1h30 eu começo a estudar de novo.
E eu vou até 10 horas da noite estudando. Tem que preparar sua mente e o seu corpo também, porque além de ser uma prova de matéria, é uma prova de resistência corporal mesmo. Para os alunos fica evidente a diferença da estrutura do Enem. As outras provas elas são muito conteudistas. O Enem eu acho que ele é mais contextualizado com o nosso cotidiano, ele dá uns exemplos assim que a gente consegue vivenciar e ele tenta intercalar muitas matérias. Então assim, uma matéria conversa muito com a outra. Então tem questões de biologia que você consegue encontrar matérias de química, tem questões de português que você consegue encontrar matérias de literatura. Você consegue ver que elas são bem intercaladas. O Enem deixou de ser apenas uma prova de vestibular e já é forma de seleção de concursos públicos. A Fundação João Pinheiro, por exemplo, vai adotar o exame como forma de ingresso no Serviço Público Estadual em 2015. O Enem ele vem substituir a nossa primeira etapa. Então, aquela primeira etapa que era feita com provas objetivas, agora vai ser feita via Enem. E a gente continua com a segunda etapa com provas dissertativas. Então, o que a gente acredita é que nessa fase da seleção, o conhecimento a ser mensurado continua semelhante, né? Que é aquele conhecimento adquirido ao longo do ensino médio. E o que vai mudar mesmo, o que a gente acredita que mude, é o acesso das pessoas ao curso e, posteriormente, a carreira de APPGG. Então, o grande objetivo com a adoção do Enem é garantir uma maior democratização nesse acesso ao curso de graduação e à carreira. Com essa iniciativa, eles acreditam que o concurso vai ser mais democrático. Eu acho que tem se mostrado uma tendência, né? Várias instituições públicas, inclusive particulares, também vêm adotando o Enem. E eu acho que o grande objetivo é esse mesmo, né? Essa democratização e a padronização no processo seletivo. Eu acho que padronizando esse processo acaba se tornando também mais justo, mais equitativo, né, para a entrada das pessoas. O nosso público-alvo antes era muito focado em pessoas de BH ou da região metropolitana e alguns poucos de outras cidades em Minas Gerais. Então, com a adoção do Enem, a gente acredita também que vai ampliar esse público-alvo, né, os candidatos ampliar para outras regiões, inclusive outros estados. Independente do objetivo do estudante, o esforço é necessário. E quando a recompensa chega... Vale a pena no final do ano. Eu acho que todo esforço, quando tem recompensa, vale a pena. De 25 a 28 de junho, acontece a primeira edição do Festival Literário Internacional. Com o tema Imagina o Mundo, Imagina a Cidade, o evento receberá grandes nomes da literatura nacional e internacional. O objetivo é contribuir com a valorização da literatura junto à população e aumentar a visibilidade de escritores e ilustradores dedicados a uma linguagem literária. O homenageado da primeira edição do festival será o escritor e poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ao longo dos 4 dias serão realizadas palestras, oficinas, saraus, apresentações de teatro e cinema e exposições. Os palcos principais do FLI serão o Teatro Francisco Nunes e o Parque Municipal. A entrada é gratuita. Para mais informações é só entrar no site flibh.com.br. No próximo bloco, você vai conferir a nova Sala Futura no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, fruto da parceria entre a Universidade e a Fundação Roberto Marinho. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta.